Obrigado, senhor presidente. Janaína então, o que eu queria Pascoal explicar? pelo prazo Está de tendo 10 uma minutos. confusão com relação às regras para aposentadoria em algumas categorias, tá? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as carreiras policiais. Por que eu digo policiais? Porque é genericamente polícia civil, polícia técnico-científica e os agentes penitenciários, tá? O agente de segurança penitenciária, escolta e vigilância penitenciária, para deixar claro. Porque se a gente fala... Polícia Militar não entrou nessa reforma. Tá? Havia uma ou outra previsão com relação à Polícia Militar e por força de vários acordos, de várias conversas, várias reuniões técnicas, tá? A arte que dizia respeito a ela foi retirada. Sobraram 3 dispositivos do PLC muito importantes para essas carreiras. O artigo 4º, que trata das regras que vão vigorar para aqueles professarem depois da entrada em vigor da reforma. A reforma ainda não entrou em vigor, tem que passar pelo Poder Executivo. As pessoas estão perguntando quanto tempo demora, doutora? Eu não tenho como dar essa resposta. O artigo 4º diz que esses profissionais das carreiras policiais poderão se aposentar aos 55 anos de idade. Percebam que já é uma idade inferior à regra para os demais funcionários públicos, a regra geral. 5 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo 25 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. E 5 anos na carreira em que se dará a aposentadoria. 5 anos aqui dizendo que a gente disse que tinha conseguido tirar, mas não conseguiu. Então vamos esclarecer. Estes critérios são para aqueles que entrarem na carreira depois da vigência da reforma. Os 5 anos caíram na regra de transição. Então, quem está na polícia ou deseja entrar na polícia tem que olhar 3 artigos do PLC. 4º, 12, na verdade não é um artigo, é um parágrafo. E dentro do 12, o parágrafo 6º, tá? Então, o 4º trata daqueles que entrarão. O 12 trata daqueles que já estão. Isso é muito importante. O 12 está na parte do PLC que fala das regras de transição. Então, os servos carreiras que tenha ingressado na carreira até a data da entrada em vigor desta lei complementar, aí vem os critérios para esse servidor, tá? 55 anos para ambos os sexos. Então, isso aqui é a regra de transição. 25 anos de contribuição se mulher, 30 se homem. 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Então, assim, aquelas pessoas que já estão na carreira não seguirão os critérios do artigo 4º, seguirão os critérios do artigo 12. Só que, assim, depois de muitas reuniões, aquelas das quais eu participei, Gustavo, que é o presidente da Associação dos Delegados, conseguiu-se chegar à redação de um parágrafo que ficou como parágrafo 6º no PLC, que garante aquele funcionário que já está na carreira, maduro, tem um pouco mais de tempo, ou seja, aquele funcionário que já estava mais perto de se aposentar, o projeto que já não é mais projeto foi aprovado, tudo indica que será sancionado. Então, assim, essa mudança, tá? Profissional mais maduro, a possibilidade de se aposentar mais jovem, não só do que a regra geral, mas também do que a regra de transição. Então, o parágrafo 6º é uma regra de transição dentro da regra de transição, que é o artigo 12. Então, o homem poderá se aposentar, o homem policial poderá se aposentar aos 53 anos de idade
E a mulher poderá se aposentar aos 52 anos de idade, desde que, quando da entrada em vigor da lei, a mulher já tiver 20 anos de contribuição e o homem 24 anos. Então, olhem lá. Excelência, posso pedir não? É regimental, tem bastante. Obrigado, senhor presidente. Muitas pessoas estão confundindo o caput, a cabeça do artigo 12, que é a cabeça do artigo 12, que é a regra de transição, com as regras desse parágrafo 6º. Estão dizendo assim, mas prevê um tempo de contribuição para a mulher que é diferente do parágrafo 6º. Para o homem, um outro tempo que é diferente do parágrafo 6º, que é diferente do parágrafo 6º. O que tem que se entender é o seguinte, aqui no 6º, não é regra de transição geral, é uma benesse que foi concedida dentro da regra de transição. Vamos supor, vai entrar em vigor a lei amanhã, essa reforma entra em vigor amanhã, é uma suposição, tá? Pelo amor de Deus, não estou afirmando que entra em vigor amanhã, senão o povo vai entrar em uma confusão danada. Estou dando uma hipótese. Se hoje a policial do sexo feminino já tiver 20 anos de contribuição, quando ela completar o tempo que falta, no artigo 12 são 25, quando ela completar os 25, que são o requisito, ela se aposenta desde que faça 52. Então, ela não precisa chegar nos 55. É como se essa regra de transição tivesse dando um ganho de 3 anos para essa mulher policial. A mesma situação com o homem. Hoje, ele tem 24 anos de contribuição. A reforma entra em vigor aí amanhã, nos próximos dias. Ele vai ter que completar os 30 anos de contribuição. Mas, em completando os 30 anos, ele não precisará esperar os 55 anos. Se ele tiver 53, ele já se aposenta. Então, a mulher ganhou 3 de transição e o homem ganhou 2. Vejam, as pessoas podem achar que isso é bom ou que isso é ruim, mas é necessário compreender, né, esses 3 conjuntos de regras que se aplicam em situações diferentes. Todo dia esclarecer um pontinho, porque com isso eu acho que gera menos pânico, menos confusão, menos ansiedade para as pessoas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.